Aula de hoje, vamos falar sobre divisão celular. Professora Simone Santana, Euzinha. Então, na aula passada a gente falou sobre intérfase, então hoje nós vamos continuar. Nós já vimos estamos em citologia, então nós já passamos pela membrana, passamos pelo citoplasma, entramos no núcleo e hoje nós vamos transformar essa célula em outra, falando de quê? Divisão celular. Então, galera, divisão celular. Vamos começar explicando uma diferençazinha. O que a gente viu? Na verdade, nós já vimos como que é o cromossomo, né? Ele tem essa parte centralzinha aqui, ó, né? E ele tem as cromátides, né? O que acontece? Na hora da divisão celular, vocês vão observar o que vai acontecer com o cromossomo. Na verdade, o que vai diferenciar na hora que a célula está se dividindo, uma fase da outra, é a posição do cromossomo. E também se esse cromossomo ele vai se dividir ou se ele vai junto com a célula. Nós vamos transformar essa célula em uma outra célula. Só que vocês vão ver que dependendo da condição, o que pode acontecer? Essa célula ela pode ser transformada em uma outra célula com a mesma quantidade de cromossomos, que a gente chama de célula 2N. Nesse caso aqui de uma célula 2N, o que acontece? Quando ela se transforma em outra célula, ela continua com a mesma condição da primeira. Isso é um processo que acontece na mitose. Aí, lá na meiose, a gente vai passar por todo um processo da meiose 1, da meiose 2, porque quando chega na meiose 2, essa célula 2N, ela, na verdade, ela vai ficar só com um N. Ah, professora, então qual é a diferença entre uma célula 2N e uma célula N? Célula 2N é uma célula diploide. O que é uma célula diploide? É uma célula que tem todos os cromossomos. Quantos cromossomos nós temos? 46 cromossomos. Então, é uma célula com 46 cromossomos no caso da espécie humana. Cada espécie tem uma quantidade de cromossomos diferente. Mas lembrando que uma célula 2N é uma célula diploide. Absolutamente todas as células do corpo humano, têm 46 cromossomos. Com exceção de qual? Qual é a célula que é diferente entre o homem e a mulher? Os gametas. Então, com exceção dos gametas, o óvulo no caso da mulher e o espermatozoide no caso do homem, nesse caso aí, as células reprodutoras, elas só vão ter a metade, que são as células N, que é o que vai acontecer com a meiose. A gente vai ver que no finalzinho ali, a gente vai transformar em uma célula N. E as outras células do corpo, qualquer célula do corpo, vão ter a quantidade total de cromossomos, que é 46, no caso da nossa espécie. E isso vale para todas as espécies, beleza? Célula N, célula somática, a gente chama de célula somática, porque soma as duas reprodutoras. Então, é uma célula com a quantidade total de cromossomo, célula diploide. Célula haploide acontece com as células reprodutoras e elas vão ter o quê? Metade dos cromossomos. Nós vamos ver agora a diferença entre mitose e meiose. Mitose e meiose são processos de divisão celular. Na mitose, uma célula 2N, ela vai terminar em duas outras células também com a mesma característica, ok? Na mitose, duas células 2N vão ser transformadas, uma célula 2N vai ser transformada em duas células 2N também, ou seja, com a mesma quantidade de cromossomo. É uma célula diploide que se transforma em duas outras células diploide, ou seja, com as mesmas características. Como que isso vai acontecer, professora? Então, se liga agora na história que eu vou contar para vocês. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esses são os processos que vão acontecer nas divisões celulares. Certo? Por que eu fiz esse desenho aqui para vocês e não estou usando Meet com imagem da internet? Cara, porque primeiro meu desenho é mais bonito, beleza? Do que qualquer desenho na internet. Não, se liga, brincadeirinha. Corta. Não, mas é porque quando eu fiz esse desenho para vocês, é justamente para vocês verem a diferença. Colocando um do lado do outro. Ó. Eu coloquei todas as fases prófases, todas as metáfases, todas as anáfases e todas as telófases. Então, vocês vão poder, à medida que eu estiver explicando, vocês vão poder comparar. Vamos começar falando sobre mitose. Esses vão ser os processos, as etapas que vão acontecer na divisão celular. Tanto na mitose quanto na meiose, sempre as fases vão ser essa. Quais são as fases, professora? Prófase, metáfase
anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Já eu vou dar uma dica para vocês sobre isso. Como é que vocês vão lembrar das etapas. O que acontece em cada fase? Vamos falar da mitose. A prófase, lembra de pró, primitivo, primeiro? Então é o início, sempre o pró, né, o procarionte não foram as primeiras células. Então você vai gravar, quando eu falar, para relação a isso, você vai lembrar também da procarionte. Então, prófase, primeira fase. O que acontece na primeira fase da divisão celular? Terminou a intérfase ali. Aí o que aconteceu? Olha os centríolos. Eu coloquei os centríolos de vermelho justamente para vocês observarem o que acontece também com os centríolos. Certo? Então, olha aqui o que aconteceu com os centríolos. Eles começam a se separar. Então, eles vão para cada duplazinha vai para uma ponta da célula. E começa a formar isso aqui, ó. Isso aqui chama-se fuso acromático. Formou o fuso acromático, automaticamente o cromossomo ele já está naquela fase final da intérfase. Então ele ainda está fininho, ele ainda não está com a dupla camada, mas já está começando o processo de divisão celular. Então aqui começa a primeira fase, que é a prófase, da mitose. Na metáfase, lembra o quê? Metade. Olha os cromossomos como é que eles estão? Já estão gordinhos. Por quê? O que significa isso? Significa dizer que o cromossomo ele já está com a dupla camada aqui. Ele já está prontinho, já está completo, certo? Então não está faltando mais nada aqui, ele já está todo prontinho. O cromossomo está pronto, só que na metáfase ele vai estar exatamente na metade da célula. O fuso leva o cromossomo até a metade da célula. Anáfase. Ana, vocês conhecem alguma Ana? Todo mundo conhece uma Ana. Toda sala de aula tem uma Ana. Quem é a Ana aí da sala? Então, Ana. Ana significa separar. Pois é, Ana. Olha só. Sacanagem, né? Pois é. Sempre que vocês lembrarem de Ana, Ana separou. Ana separou. Na anáfase da mitose, o cromossomo ele vai ser dividido ao meio. Quando ele é dividido ao meio, o que vai acontecer? Cada partezinha dessa do cromossomo vai para um lado. Eu coloquei o exemplo aqui com 2 cromossomos, tá? Mas como ela é uma célula 2N, é como se fosse assim, 2N igual a 2. Então eu estou utilizando sempre 2 cromossomos. Mas aqui pode ser 2N igual a 40, então aqui teria 40 cromossomos, beleza? É lógico que eu não ia fazer um exemplo com 40 cromossomos. O que aconteceu na anáfase? O cromossomo ele separou. Ana separa, a fase da separação. Então ele divide o cromossomo no meio e vai cada metade do cromossomo para um lado. Telo quer dizer fim. Michel Teló. Fim, final. Nessa fase aqui vai acontecer a citocinese. O que é isso, professora? A célula ela começa a se dividir, ó. Na hora que os cromossomos se separaram, ela começa a fechar, onde ficou cada parte do cromossomo ali, certo? E nessa fase aqui, dessa célula, ela vai se dividir em duas, ó. De uma 2N, ela vai para duas 2N. Por que ela vai ser duas células 2N se ela só ficou com a metade do cromossomo? Nessa fase que ela ficou com a metade do cromossomo, esse cromossomo, como ele está completo, as cromátides, essas cromátides elas carregam a mesma informação do outro. Então, o que tem nessas cromátides aqui, tem nessa também. Então, quando ela separa, ela traz a mesma informação genética dessa. Na mitose, a divisão final, ela termina em 2 células com as mesmas características da célula inicial. Então, se transforma em 2 também, 2N, com a mesma característica. Como é que eu vou lembrar disso, professora? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Eu coloquei de vermelho aqui para você lembrar, ó. PMAT. Papai e mamãe andam treinando. Papai e mamãe andam treinando, papai e mamãe andam treinando, papai e mamãe andam treinando. Prometo, Ana, telefonar. Prometo, Ana, telefonar. Prometo, Ana, telefonar. Prometo, Ana, telefonar. Vocês inventem ou vocês continuam utilizando essas regrinhas de cursinho? Em cursinho que eles usam essas regrinhas para a gente lembrar, né? Então, assim, normalmente eles usam essa regra aí, papai e mamãe andaram treinando, ou prometo Ana telefonar.
Vocês veem qual é o melhor? Grave isso aí, porque vai ser sempre essa sequência. Vai passar de mitose para meiose 1, meiose 2, mas sempre a primeira fase vai ser a prófase, a segunda fase vai ser a metáfase, a terceira fase vai ser a anáfase e a quarta fase vai ser a telófase. O que vai acontecer com os cromossomos é o que vai diferenciar. Vou falar da meiose, tá? Vou falar da prófase e da meiose. O que acontece na prófase? Observe que normalmente vai acontecer a mesma coisa. A prófase, pró, quer dizer o quê? Pró quer dizer primitivo, início, beleza? Então, no início, os cromossomos eles vão começar a se formar. Então, eles estão começando a se formar. Você vai ter uma noção disso pelas perninhas dele, ó, tá vendo? Mais fininha. Ele ainda não está condensado, ele não se condensou, que é o que vai acontecer lá no finalzinho da intéfase. E as cromátides, elas não estão condensadas. E os centríolos, o que vai acontecer com os centríolos? Eles começam a distanciar um do outro e dando início a um provável fuso acromático, que é o que vai puxar os cromossomos. O que vai diferenciar a prófase da mitose da prófase 1, que é a prófase da meiose, é isso aqui, ó, crossing over. E é isso, professora, crossing over. Crossing over. Galera, crossing over é o seguinte, essa fase da meiose, que é a prófase 1, ela é muito importante falar sobre ela, porque o que vai acontecer? Vai acontecer o crossing over. É quando ele tenta, os cromossomos, terminou aquela fase da mitose, então aquela célula ali da prófase 1, que vai continuar a divisão, o processo de divisão, eles começam a se misturar, eles começam a trocar um pouco de informação entre aqueles cromossomos que ficaram. Então, vocês vão ver sempre o exemplo, nos vestibulares eles cobram muito, de um cromossomo estar com a perninha no outro. Trocando perninhas ali, ó. Olha a perninha no outro, dormindo de conchinha. Trocando a perninha aqui, ó. Então, acaba que esse cromossomo pega uma parte desse cromossomo e a mesma coisa acontece com o outro. Porque quando eles se tocam ali e coloca uma cromátide sobre a outra, acaba que eles misturam as características. Então, lembre-se que a única coisa que acontece diferença entre a meiose 1 e a mitose, na prófase, é que na prófase da meiose 1 vai acontecer o crossing over, que é quando os cromossomos, existem várias etapas aqui dentro, que não vale a pena a gente falar sobre elas agora. Mas, lembre-se do crossing over que é muito cobrado em prova. Bom, metáfase. O que acontece na metáfase? Mesma coisa, ó, os cromossomos, os centríolos eles estão separadozinhos, então o cromossomo ele vai estar na metade da célula, eles vão se dirigir à metade da célula e o fuso acromático já está formado. Anáfase. Na anáfase, o que acontece? O cromossomo se separa. Olha o que vai acontecer de diferente. Por isso que eu fiz questão de desenhar. Na mitose, na anáfase da mitose, o que acontece? O cromossomo ele se divide ao meio. Então, ó, vão ser 4 cromátides que vão se separar, né? 4 pares de cromátides. Aqui eu tenho 2 cromossomos. Ao invés do cromossomo se dividir ao meio, como já houve uma mistura ali, o que vai acontecer? Esse cromossomo ele vai separar um cromossomo do outro. Então, ao invés de vir a metade de cada um, Ana é separar, continua separando. Só que ao invés de separar a metade, vai separar um cromossomo do outro. Ó, separou um cromossomo do outro. E aqui começa, na telófase, que é o final, quando ele separou um cromossomo do outro, veio um cromossomo para cá, um cromossomo para lá. Aqui já não quer dizer que vai ter um clone, né? É uma célula 2N? É, porque ela continua com a mesma quantidade de cromossomos da primeira? Não, ela se separou em 2 células, né? Com um cromossomo só, ao invés de 2 células com 2 cromossomos. Aqui ela já tem só a metade de cromossomos, cada uma. Então, gente, ó, o que a gente pode observar aqui, ó? Sempre no finalzinho, na telófase, o fuso acromático ele para de se formar, né? E dando início, na verdade, a 2 outras células. Qual é a diferença entre mitose e meiose? Na mitose, eu tive o quê? 2 células, uma célula que se transformou em 2 igual à primeira.
ela faz um clone. Aqui, porque ela termina com a mesma quantidade de cromossomos. Ó, eu tinha 4 cromossomos, eu tinha 2 cromossomos. Quando a célula se dividiu, eu dividi em 2 células também com 2 cromossomos, porque elas trazem as mesmas características. Aqui na meiose, quando a célula ela começa a se dividir, quando o cromossomo começa a se distanciar aqui, ele vai separar um cromossomo do outro. Quando ele separa um cromossomo do outro, cada célulazinha ela começa a montar, a formar um outro nucleolo, um outro núcleozinho aqui. Então o que vai acontecer? Aqui eu já vou ter 2 células, mas não tem mais a mesma quantidade de cromossomos. Enquanto aqui eu tinha uma célula 2N com 2, aqui eu vou ter uma célula com apenas a metade dos cromossomos da primeira. Isso é o final da meiose 1. Aí nós vamos para a meiose 2. Por quê? Porque, na verdade, a partir da meiose 2 é que vai se formar os nossos gametas. Quantos cromossomos nós temos? 46. Vamos supor que aqui fosse 46 cromossomos. Mas no final, para formar o nosso gameta, nós vamos ter só a metade. E vocês vão ver que vai acontecer isso na meiose 2. Ó, eu tenho aqui, ó, 2 células com a metade dos cromossomos. Agora cada célula só tem um cromossomo. Olha aqui o que aconteceu, essas 2 células passaram para o fuso acromático. Aqui ele se separou, não foi? Ele tinha se desmanchado. Aqui ele começa a aparecer novamente. E quando ele aparece, o cromossomo aqui ele já está pronto. Então aqui eu já tenho um cromossomo em cada célula formadinho. A partir da metáfase, esse único cromossomo, que aqui eu tinha o quê? Uma célula com 2 cromossomos. Aqui eu já tenho 2 células, cada uma com a metade do cromossomo. E os cromossomos vão estar onde? No centro da célula, na metade. O fuso acromático se forma e puxa os cromossomos para o meio. Por que ele puxa para o meio? Para poder ele fazer a anáfase. Ana é o quê? Ó, separar, separar, separar. Aqui na meiose 2 vai acontecer o mesmo processo da mitose. Ele só tem um cromossomo, então ele não pode... Como é que ele vai separar um cromossomo do outro? Como ele só tem um cromossomo em cada célula, então ele vai fazer esse processo aqui. Ele vai separar o cromossomo ao meio, vai separar as cromátides do cromossomo aqui. Então aqui, ó, a anáfase separou, então metade de cromossomo para cada célula. Se é a metade, ela vai trazer as mesmas características do cromossomo. O que se formou aqui, ó? Formaram-se 4 células, que é na telófase final aqui da meiose 2. A partir daqui, ó, você vai observar que cada célulazinha ela vem com um núcleo. A partir daqui, o que vai acontecer? Cada cromossomo desse aqui vai formar uma célula. Então, na final da meiose 2, de 2 células eu vou ter 4. Só que com metade das informações genéticas, né? Metade dos cromossomos. Então, na mitose, eu começo a célula aqui com a mitose, vou ter sempre duplicando em 2 Ns, passo para a meiose 1, onde eu vou ter a metade, vou ter 2 células, continuo com 2 células, só que com a metade dos cromossomos. E no final da meiose 2, cada célulazinha dessa aqui com a metade do cromossomo, ela se divide em 4 outras células. E essas células é que vão dar origem aos nossos gametas, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Que é... Na meiose 1, eu vou ter 2 células com a metade do cromossomo, já que ele se separou. Então, eu tinha uma célula com 2 cromossomos, aqui eu vou ter 2 células, cada uma com um cromossomo. Uma célula, e no final da meiose 2, eu vou ter, no final, uma célula haploide, que é uma célula com a metade dos cromossomos, mas ao invés de 2, eu vou ter 4 células. Bom, gente, e é isso. Hoje falamos sobre divisão celular, a diferença entre mitose e meiose. Espero que vocês tenham entendido. Isso é muito cobrado de vocês no vestibular, certo? Então, assim... Fica a dica para vocês que na divisão celular, na mitose, nós fazemos o quê? Um clone dela mesma. Uma célula 2N termina em 2 células 2N. E na meiose, na fase 1, ela termina em 2 células com a metade dos cromossomos e na fase 2 em 4 células N. Então até a próxima, espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula iremos falar sobre gametogênese, que é a continuação ali da meiose 2, onde nós vamos formar o óvulo e o espermatozoide. Depois vamos entrar em reprodução. Falou, galera. Até a próxima aula.